Olá, internautas que acompanham a Web TV do Bocão News, sempre uma notícia especial, ou melhor, entrevistas especiais aqui para vocês. E hoje nós vamos falar de esporte e falar de uma modalidade que está ganhando espaço aqui no Brasil, é o fisiculturismo, que tem como referência hoje Berg Makoto, que chegou da Índia agora no final do ano e tem prêmios internacionais, prêmios nacionais, não é isso, Berg? E ele vai falar um pouco também do cenário desse esporte. Berg, como é que é essa trajetória na seleção? Você é da seleção brasileira de fisiculturismo, né? Fala, Tony. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês do Bocão News. Fala, galera. Então, hoje eu faço parte da seleção brasileira, né? Dezembro agora, 2014, eu competi o Mundial, né, na Índia pela WPF, que reuniu os melhores atletas do mundo, né? Então, para mim, que tive a 6ª colocação, foi muito honroso e bem gratificante conseguir a classificação para o Tailândia Pro, né, que vai ser agora em novembro, que é pela WPF também. E você, antes disso, né, você teve uma trajetória também aqui no Brasil, mas antes, Berg, assim, quando a gente fala de fisiculturismo, eu não sei se eu estou subestimando nossos internautas, mas não é um esporte, porque aqui no Brasil, quando se fala em esporte, todo mundo só pensa em futebol, a verdade é essa. Então, assim, para aquelas pessoas que ainda não entendem, em que consiste, né, esse esporte, o fisiculturismo? Então, o fisiculturismo, Tony, ele consiste na exposição, né, estética do atleta, no qual ele mostra a densidade muscular, todo um trabalho feito com as fibras musculares aparentes, no qual vai ser julgado e arbitrado por alguns juízes, onde vai estar sendo pontuado, né? E os mesmos também vão estar tendo uma coloração diferenciada, que é uma tinta obrigatória, sim. É uma pasta que é de uso obrigatório, porque isso aí, se você não tiver bem pintado, você já tem um ponto negativo, né? Então, é muito importante, então, consiste nisso, né? É uma disputa estética do corpo. Com certeza. Né? Então, assim, falando de estética do corpo, né, eu acho que é a busca diária de muita gente, principalmente que hoje as academias cada vez mais estão lotadas, né, dos atletas de academia. E vocês têm um cuidado todo especial, né, que é um cuidado que deve se estender a todo mundo, né, e muitas pessoas pensam que o fisiculturista é um cara que toma anabolizante, vai para ali, mas longe disso, é um esporte que realmente tem um cuidado especial. Você poderia falar mais ou menos como é esse cuidado? Na verdade, nós fisiculturistas, nós temos um cuidado, né, com a alimentação principalmente, o descanso, né, procuramos nos alimentar a cada 3 em 3 horas, né, isso é fundamental. Existe a disciplina, a regra em treinos, o descanso e, claro, somos discriminados pelo uso demasiado das substâncias de tarja vermelha, né, que são os esteroides anabolizantes, o que na verdade não seria isso. Porque assim, o uso das substâncias, ela é encontrada em todo tipo de modalidade, seja no ciclismo, no triatlon, na natação, no tênis, enfim, né? Mas infelizmente, nós por apresentarmos uma estética mais avantajada, mais delineada, sofremos esse preconceito. Das pessoas atrelarem aí o uso disso. Mas há um acompanhamento médico até quando vocês utilizam algum tipo de suplemento? Claro, existe todo um acompanhamento, né? E me fale um pouco assim da sua carreira, né? Você começou há mais ou menos quanto tempo? O que é que você tem disputado aqui, principalmente no Brasil, né? Essa barreira que você rompeu, né? Verdade. Eu confesso a você que a dificuldade aqui no Brasil, eu não falo nem no meu estado Bahia, no Brasil em geral, é muito difícil, não só por mim, Berg atleta, mas como todos os atletas, né? Eles passam isso e hoje eu estou aqui falando por eles também, né? Estou me ousando a falar por eles. Mas assim, eu, na verdade, comecei a praticar a musculação quando eu tinha 15 anos, né? Eu busquei a musculação porque eu venho de um outro esporte. Na verdade, eu sou um praticante de surf, né? Eu era um atleta de bodyboard, eu competia. Mas assim, eu não tinha uma resistência física muito boa. Então eu busquei a musculação porque a musculação é a base para qualquer esporte. Se você vai praticar o futebol, jogar uma bola, você tem que ter a musculação como base. Um tênis, enfim, seja qual for, você tem que ter a musculação como base. Então aí eu comecei a praticar, tomei gosto pela coisa. Em 2007, um amigo olhou o meu físico e falou, pô, por que você não compete, velho? Você tem um corpo tão bonito. E aí aquilo ficou em minha cabeça e eu resolvi competir. Teve uma competição, resolvi competir. Graças a Deus fui campeão baiano estreante em 2007. Não consegui dar continuidade porque o gasto é muito grande, né?
e não era o foco no momento também. Mas em 2011 eu voltei a competir, tive algumas colocações como vice-campeão. E aí, em 2014, foi o boom da coisa, né? Fui campeão estadual, né? Campeão baiano. Fui campeão da Taça Coutinho, que é um campeonato que é referência no subúrbio, né? De Salvador. Mandar até um abraço aí para Marcos Coutinho, que é um grande atleta também, que faz parte dessa família. Acabei também sendo classificado para o Campeonato Brasileiro, né? Com minha primeira colocação no estadual. Fui para Maceió, fui vice-campeão em Maceió, Alagoas. Consequentemente, tive uma outra competição que foi o Mr. Fitness Brasil, que foi junto com a feira, que é o Fitness Brasil, uma das maiores feiras do Norte e Nordeste. E aí eu fui campeão Mr. Fitness Brasil e consegui a classificação para o Mundial na Índia, perdão, Tailândia não, na Índia. Então, aquilo ainda era um sonho. As adversidades foram grandes, mas diante de muita batalha, o povo da minha cidade acreditou tanto, fizeram campanhas para poder... Isso aí tem uma história aí que eu fiquei sabendo que vocês vão ficar realmente impressionados. E eu vou até guardar isso para um pouquinho depois, porque eu queria saber antes, assim, como é que está esse esporte no Brasil, né? Como eu disse, a gente não ouve falar muito. Você acabou de dizer que tem uma competição no subúrbio de Salvador. Eu, por exemplo, eu não sabia. É a Taça Troféu Coutinho. Então, assim, a gente anda, a gente vê por aí o dia a dia do esporte, a gente só ouve falar mesmo no futebol. Como é que está esse esporte? Tem muitos competidores no Brasil, hoje na Bahia principalmente? Aqui. Existe, Tony, existem muitos competidores. O cenário cresceu muito, né? Não só a busca pela estética, mas assim, quando a gente fala da competição, a garotada, até os masters, né, que são os atletas com uma faixa etária maior, eles estão competindo mais, estão acreditando mais na coisa. É difícil, mas eles estão nessa gana para poder ter aquele espírito de competição. Porque se você perguntar por que você compete, eu não vou saber lhe dizer. É uma coisa que a gente amou mesmo ao esporte, mas cresceu muito. A ascensão está muito grande. E principalmente com a vinda daquele grande evento que é o Arnold Classic, né? Que a gente sabe que, falando de Arnold Schwarzenegger, a mídia ela vem em cima, o marketing. Então, com esses grandes eventos aqui no Brasil, a coisa tomou uma dimensão muito grande com isso, o que só fez a melhorar, né? E a enriquecer ao esporte e nós atletas. Com relação aos prêmios, né, vocês vão ver aí daqui a pouco, a gente vai passar algumas fotos de algumas competições. Quais as principais que você participou agora? Além da Índia, né? Você disse agora que tem a Tailândia chegando por aí. Isso. Mas as últimas que você participou, assim, que foi muito importante, que você teve uma classificação boa. Então, todo campeonato que eu participei, eu costumo que minha categoria é a Sênior 70. A Sênior 70 é aquela categoria onde o atleta ele tem que estar com o peso limite 70 quilos. Você usa uma sunga, né, compulsória, mas eu, por ter uma simetria muito harmoniosa, muito clássica, chama-se o físico clássico, eu me ouso sempre, né, em estar participando de uma outra categoria, que é a Miss Physique. Eu, por não ter um patrocínio, por não ter, né, esse apoio até na questão suplementar, eu procuro buscar dessa maneira, tentar ver o que é que eu ganho competindo em uma outra categoria também, para poder agregar valores para mim. Disso que eu queria falar, que eu acho até realmente, como eu disse, vai deixar todo mundo perplexo. Porque eu conversei com o Berg antes, ele estava explicando que ele foi para a Índia participar de uma competição com mais de 40 países. Foram 44 países. 44 países e com muitos atletas. Você disse que tem cada atleta ele tem uma equipe que prepara, não é isso? Existe os atletas, eles têm uma equipe, existe o coach, né, que é o treinador, né, que prepara todo a parte de condicionamento, os exercícios, a questão da preparação física no geral, né? E a história mais curiosa disso tudo é que você foi até a Índia participar de uma competição de nível, lógico, internacional, com 44 países e sem nenhum incentivo, apenas ajuda de amigos. Como é que foi essa história? Eu costumo dizer que eu fui pela fé, velho. Eu sou um cara que eu não tenho equipe, eu não tenho um treinador, é bom salientar isso, né, porque eu tenho que expor isso é um mérito meu, eu sou um cara que eu busco, além de ser um estudante de nutrição, eu sou um cara que eu sou muito curioso, eu busco isso, e assim, até então era um sonho, mas assim, eu canalizei aquela ideia e acreditei que poderia dar certo e deu certo.
Eu tenho alunos, eu sou um professor de dança, né, que é o forró fluente, dança de salão e samba de gafieira. E em um determinado momento eu conversei com alguns dos alunos e eles me impulsionaram, tipo dizendo, não, você tem que ir, Berg, tem que ir, mas até então ainda era um sonho, como eu estou lhe dizendo. E eu desenvolvi alguma coisa, eu falei, pô, vou pensar o que é que eu posso fazer, pô, vou fazer rifa, mas não ia suprir, o custo é muito alto. Então eu pensei em uma campanha. Conversei com uma das minhas alunas, né, para poder fazer de última hora, porque eu só tinha 1 mês e 10 dias, 1 mês e 15 dias, mais ou menos. Para arrecadar. Para arrecadar, que é a Fernanda, e Fernanda desenvolveu até uma arte, um meio de publicidade, de última hora também. E aí foi que a gente soltou nas redes sociais, Instagram, Facebook, blogs, e aí deu certo. Né? O povo da minha cidade, eu sou um cara que eu sou muito grato ao povo da minha cidade, porque eles acreditaram no trabalho que estava sendo feito. Algumas pessoas já me acompanham, porque eu tenho que lembrar que eu já sou um praticante de atividade física há 16 anos. Né? Então isso me fortaleceu muito e me fez crer que podia dar certo. Né? E graças a Deus tiveram também pessoas que acreditaram na coisa. Né? A gente sabe que a vida dessas pessoas é um pouco corrida, que são os gestores públicos da nossa cidade, né? Então, Lauro de Freitas lhe deu algum incentivo, né? Deu. Eu sou muito grato aos vereadores, né? Alexandre Marques, Lula Maciel. Porque você é de Lauro de Freitas. Sim. Rosalvo, eu não posso deixar de falar deles. Rosalvo, Dr. Wagner, o nosso prefeito também, né? Márcio Paiva. Poxa, foi incrível. Mas a grande, digamos assim, o grande volume que lhe deu condições mesmo de ir para essa disputa foram as pessoas mesmo da rua, né? Tem até uma história aí, tem até a história de um vendedor de picolé, como é que foi isso? Eu não sabia que aquela campanha ia mobilizar a cidade. E eu também não sabia o quanto eu era querido pelo meu povo. É aquela coisa, né? Boa praça, para aqui, para ali, fala com outro, o pessoal já... minha vida é um livro aberto mesmo, não tem esse lance de... Então todo mundo já sabe como é Berg, na essência, né? Então essa campanha, Nosso Campeão na Índia, ela repercutiu. Teve esse tema, Nosso Campeão. Nosso Campeão na Índia, que aí Fernanda desenvolveu essa publicidade que eu acabei de te falar agora. E a coisa repercutiu, e aí as pessoas vibrando ali, aí Bergão, vai dar certo. E aí o vendedor e algumas pessoas chegaram para mim, inclusive teve um amigo, eu encontrei ele até na metalúrgica, ele fez assim, mandar até um abraço para os metalúrgicos, eu estou representando a classe deles. Ele chegou para mim e perguntou, velho, como eu faço para ajudar? Você sabe que é muito delicado, né, quando a gente fala de arrecadar dinheiro, porque já gera uma polêmica, é um assunto um pouco que delicado, né? Eu fiquei um pouco receoso, eu estava no início de tudo, já tinha soltado a publicidade, muita gente já estava sabendo, e eu fiquei um pouco constrangido. Ele percebeu aquilo e chegou para mim e falou, velho, eu tô querendo saber como eu posso ajudar, pô. Porque você estando lá, vai ser eu, pô. Você representa o esporte que eu amo, e infelizmente foram caminhos que Deus traçou diferentes. Hoje eu tô aqui na labuta, pratico a musculação porque eu amo o esporte, mas na competição é você, velho. Então aquilo foi um combustível para mim. Eu dei um passo para trás, para dar 2 à frente. E aí aquilo ali foi fogo. E aí quando eu fui ver, já tava na boca da galera. O vendedor de picolé, me parou naquela resenha. Eu falei, velho, eu tô indo mesmo. Ele falou, e aí, vai, Malha, eu não sei nem como eu vou contribuir, porque eu não tenho quase nada, só tenho R$20 na carteira, velho. Eu tô até com vergonha de lhe dar esses 20, deu. E eu aceitei. Eu falei, velho, eu aceito, velho. Vai ser a gasolina da minha moto, pô. Mas você vê que contradição no Brasil, apesar que o fisiculturismo não é ainda um esporte olímpico, o Brasil em 2016, todo mundo sabe, já está esquentando os tamborins para as Olimpíadas. Sim, inclusive o Mundial de 2016 de fisiculturismo é aqui no Brasil. Ou seja, é o Mundial que vai acontecer em 2016 no Brasil, mas não é dentro da Olimpíada. Não é dentro... Mas apesar, ou seja, eu estou falando que apesar do esporte não estar inserido na Olimpíada, esse é o ano que mais está se falando e no próximo, com certeza, vai se falar de esporte. E você ainda acrescenta que o fisiculturismo em si irá também ter um Mundial no Brasil no ano que vem. Aí a gente observa o seguinte, com um cenário desse, de uma Olimpíada em 2016, acontecendo no Brasil, o Mundial do esporte que ele pratica, acontecendo no Brasil, e um vendedor de picolé foi sensível o suficiente
para contribuir com o que ele podia naquele momento. Toninho, aquilo ali não teve preço, velho. E eu não entendo por que que tantas organizações governamentais não têm a mesma sensibilidade, entendeu? Na verdade, eu até entendo, eu só não posso falar aqui, que se eu entrar nesse assunto, a gente vai desviar, eu vou muito longe, né? Dá vontade de falar um monte de coisa com relação a isso, o maior exemplo foi a Copa. Mas, com isso tudo, o que é que você percebe do fisiculturismo? Inclusive, antes de responder isso, por que que o fisiculturismo não faz parte, não é um esporte olímpico? Há uma discriminação ainda para que o esporte se torne um esporte olímpico? Então, essa é a pergunta que eu sempre me faço. O porquê que é uma modalidade que é antiga, a gente sabe que desde a época da Grécia, que existiam aquelas competições, né? E eu me pergunto por que não é uma modalidade olímpica? Por que os atletas não são reconhecidos como deveriam ser? Porque quando a gente fala de esporte de uma modalidade de alto rendimento, rapaz, o fisiculturismo não tem coisa parecida não, velho. É muito árduo, os atletas eles sofrem muito e expõem o que o nosso corpo tem de melhor, né? Que é o que os gregos, né? A Grécia Tem antiga idade para participar do fisiculturismo? Então, alguns campeonatos eles colocam as categorias mirins, júnior. Ah, já tem mirim? Tem mirim também, que é os garotos body muscular, né? Que é o garoto praia, o garoto sarado. E aí vai até as masters, né? Que são o pessoal de 60, 70 anos. Uma criança ser fisiculturista, isso assim, tem uma intervenção muito grande aí de profissionais de saúde para evitar que tenha algum problema no desenvolvimento dele, ou isso só faz ajudar no desenvolvimento físico da criança? Olha, Tony, como diz o meu amigo Fernando Sardinha, isso é um mito. Ele costuma reforçar essa tese, que é a biomecânica aplicada. Então, assim, pelo contrário, ajuda o desenvolvimento da criança, desde quando se tem um acompanhamento, não se tenha excesso. Claro, se você tiver um excesso, você vai ter um déficit, vai ser uma coisa negativa para a criança. Você também é estudante de nutrição, né? Isso ajuda bastante também. Sim, claro. E agora, Berg, qual o próximo passo aí? O que é que vem por aí para você em 2015? Quais são os projetos que você tem? Então, eu posso falar do final das competições do finalzinho do ano? Claro, tudo que você... Como eu estava lhe dizendo, como eu tive essa ótima colocação na Índia, eu já cheguei com aquele gás, né? Um pouco cansado, um pouco já debilitado, mas eu estava disputando a... Falando nisso rapidinho, eu tô meio Faustão aqui interrompendo você, mas assim... Fique à vontade. Como é que foi na Índia, cara? Tipo assim, é a primeira vez que você vai para a Índia, né? Você já foi para outros países antes? Não, é a primeira viagem então, internacional. A primeira internacional e para a Índia. Como é que foi para você lá? Tá do lado dos caras lá, principalmente Estados Unidos, né? Que Na verdade, para mim foi uma grande experiência. Primeiro, eu vou salientar de novo isso por estar compondo, integrando uma seleção brasileira. Eu acho que isso aí para um atleta é um passo muito grande, é o desejo de todos eles, né? Quero mandar um abraço aí pelos... o nosso presidente, Reginaldo Gomes, e a nossa delegada, Marília Coure, que teve a competência em estar nos comportando lá. E toda aquela questão mesmo de uma assessoria conosco lá. E a primeira impressão que eu tive quando eu pisei assim, no evento foi a dimensão da coisa. Eu vi que nada era igual àquilo. Você percebe mesmo que é um nível A. Você percebe que os atletas, eu vou citar aqui ucranianos, iranianos, húngaros, você vê que é uma outra qualidade, você vê que o governo, ele investe, né? Existe isso, essa cultura, né? E levado a sério o esporte. É levado a sério o esporte, claro. Todos os atletas eles têm um apoio do governo para poder estar tendo esse suporte. E isso é fundamental. E ali você estava levando o nome de Lauro de Freitas, da Bahia e do Brasil. Do Brasil. Então, agora voltando, né, para o que você estava falando, fala de 2015, né? 2015, como eu cheguei, esse ressalte da Índia, sexta colocação, eu tive 15 dias para poder me preparar para uma competição que foi o Campeonato Sul-Americano. Foi um campeonato muito bom, foi realizado em casa, que foi realizado aqui em Salvador, né? Foi efetuado pelo nosso presidente aí, Marcos Alves, que é um cara que ele sabe fazer a coisa acontecer, né?
realizado pela Federação FEBEL, CBCM, que é a Confederação Brasileira de Culturismo e Musculação, filiada à WPF, né, que é a nossa federação internacional. E assim, a premiação foi muito boa, foi coisa de louco, velho. Foi o maior e melhor campeonato a nível mundial amador com premiação. Quando eu falo isso, eu falo a nível de premiação, porque foi premiado um carro, 3 motos, tela de LED. Querendo ou não, você não vê isso em campeonato nenhum. Infelizmente, as competições que são feitas, principalmente aqui na Bahia, é apenas um troféu, não desmerecendo os meus bonequinhos, porque eu amo eles, são os meus xodó, não deixo ninguém tocar. Se tocar é briga, viu, velho? E não queira brigar com esse cara, não. Eu não quero. E, infelizmente, um pacote de maltodextrina, né, velho? Aí aquilo ali é muito desonroso para nós. Você estava falando que é difícil, assim, para você, sem esse apoio, até mesmo por conta dos suplementos, tem todo um aporte necessário. Na verdade, a própria seleção brasileira, né, os amigos da seleção brasileira, eles não conseguiam compreender como eu consegui chegar nessa performance sem uma suplementação, né, conciliada com a alimentação, porque sabemos que a suplementação está ali para suprir as necessidades que a alimentação não nos fornece por um todo. Então isso é fundamental para o atleta. E assim, para você, Berg, o que é que seria necessário hoje, o que é que você precisaria hoje para você continuar disputando de uma forma mais tranquila, sem tantas dificuldades? Pronto, vamos por partes. Eu vou responder o finalzinho da pergunta. 2015 o meu calendário está um pouco apertado. Eu tenho pela frente agora o estadual, o Norte e Nordeste, o Campeonato Brasileiro e esse Mundial na Tailândia. Então, para que eu possa competir esses campeonatos, eu preciso de um suporte, né? Um próprio patrocínio que me dê essa condição para poder estar competindo nesses campeonatos, porque isso é fundamental para nós, entendeu? E não tem como eu me manter, não tem como, mas eu busco isso, eu estou lutando para isso, eu não vou desistir, eu estou aí nessa guerra, né? Hoje, qual é o apoio que você tem? Da família só e dos amigos? É da família, dos amigos que acompanham o meu trabalho, aquele apoio moral, né? Que querendo ou não é fundamental para a gente. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas tem me dado um suporte também. Espero contar, né, com eles e acredito muito que eles vão estar comigo. E até então só isso, né? Eu busco também. E a força de vontade que é muita, né? É porque nós brasileiros a gente tem essa gana de querer ir para cima, de querer vencer, na raça, né? Mas assim, eu tô correndo muito atrás, né? Eu costumo dizer que hoje eu sou um atleta graduado, então eu tô botando os meus currículos, estou tentando fechar. Né? Nesse momento, fale aí com nossa câmera da Web TV do Bocão News, né? As pessoas que estão vendo você agora, para entrar em contato, se quiser realizar algum apoio, né? Não, com certeza. Então, você que está aí me assistindo agora, nesse momento, que acredita, que acompanha o meu trabalho, ou que não acompanha, que queira conhecer um pouco do meu trabalho e poder me dar um suporte, com apoio, parcerias, alimentação, suplementação, eu fico à disposição, né? Eu estou na rede do Instagram, que é o Berg Makoto, tem o meu Facebook também, que é o Facebook/Berg Makoto, e o meu telefone de contato é o 9248-7967. Essas vias de informação vai estar dando disponibilidade para quem quiser apostar no atleta Berg Makoto. Repete o telefone? 9248-7967. Então aí você já tem como me encontrar. É isso aí. Eu queria que você falasse agora assim também, o que você percebe também das pessoas verem, alunos, você disse que é professor de academia, o que você percebe delas verem o seu trabalho e tal, e os resultados que você está alcançando? Cara, eu vou lhe dizer que eu até quando eu chego no campeonato eu fico com medo, né? Porque eu tenho aquela obrigação de dar o meu melhor e de tentar trazer um desses aqui, porque os meus alunos cobram de mim. Né? Tem uma aluna minha mesma, Amanda, que ela Berg vai ter que ter a nossa selfie com um troféu. Então isso é legal pra mim, isso é bacana. Eu sei que tem pessoas que acreditam e depositam as fichas em mim. Então pra mim não tem nada melhor, é gratificante pra caramba, velho. Todo mundo, quando as competições são aqui locais, todo mundo tá presente. Né? A gente percebe também que nos eventos, como você me fez a pergunta, de fisiculturismo, como cresceu muito, você hoje já vê atletas envolvidos no público, você vê pais, filhos, né? Os simpatizantes
pelo esporte, pela modalidade que é o fisiculturismo. Então isso é bacana e só tem a crescer, porque a Ascensão veio com tudo e está crescendo cada vez mais. E você falou dessa agenda aí de 2015, o que é que você já tem certo de apoio para você ir para tantos lugares disputar? Então, o que eu tenho certo de apoio, primeiro, é minha personal hairstyle, Claudinha, que cuida do meu cabelo, que eu sempre chego nos campeonatos bonito com esse cabelo. Na parte de suplementação ainda não tenho um apoio, não tenho uma parceria, não tenho um patrocínio. A questão também de alimentação também não tenho, eu tenho tirado do meu bolso mesmo, não tem para onde correr. E a princípio eu estou contando também só com o apoio mesmo da minha prefeitura, né? O deputado federal também, Cacá Leão, que acreditou no trabalho, é um cara que está vindo depositando ali a ficha dele. Inclusive eu quero mostrar o senhor aí, viu, Cacá? Tá aqui, viu? Promessa é dívida, viu? Você falou que tinha que trazer o bonequinho, eu trouxe, viu? E para encerrar, ó, ele já fez o apelo, né, aos empresários, às autoridades do esporte, e você aqui é a prova, né, do seu esforço, né? Com certeza. Na verdade, isso aqui é algo que para mim é muito valioso. Aqui é a certificação, né, da minha participação no Campeonato Mundial na Índia, pelo WPF, selado, né, selo da Índia. Então isso para mim aqui é um documento importantíssimo, cara. Isso aqui é um marco na minha carreira, é algo que me alavancou para minha vida toda. Pois é, essa foi a história de vida, de esporte, de mais uma promessa do Brasil que nós esperamos, né, que não fique esquecida, como infelizmente outros ficaram, e de um esporte que promete no Brasil. Berg Makoto. Eu agradeço a vocês, internautas que acompanharam aqui no Bocão News, e nos despedimos aqui de Berg. Berg, massa, muito obrigado. Pô, massa. Prazerzão mesmo, viu, Tony? Valeu. Galera, acompanha aí e fica ligado, Bocão News. É isso aí, até a próxima, pessoal.